Então, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu selecionei um videozinho para a gente começar um pouquinho descontraída a nossa conversa, né? E aí a gente vai começar a conversar sobre língua portuguesa, porque hoje é uma oficina, né, focada especificamente em língua portuguesa. A professora Luciene queria participar também, como a Gabriela já comentou, ela está de atestado médico, né, no momento, mas a gente vai tentar aqui dar conta de tanto tema, tanto assunto, e conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem perguntar ali no chat. Como eu vou estar apresentando, daí depois o André ou a Gabriela vai me informar se tiver alguma dúvida específica para eu responder, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Tela inteira. Tá todo mundo vendo o YouTube? Sim, abriu. Ok. É porque às vezes meu computador fica lento, mas hoje ele vai funcionar. Terceiro emprego? Isso, André. Tudo bem? Sou Rui, prazer. Prazer, eu sou o Jorge. André, Jorge. Você é do interior? Sabe quando eu me apresento? Eu cresci no interior, daí quando eu me apresento ficou o sotaque. Entendi. Jorge, você vem de informática, né? Tá dizendo aqui. Sim, trabalhei com informática 17 anos. Quê? 17 mais 7. Não, entendi, mas por que você tá falando desse jeito? Ah, perdão, é que eu estudei matemática em Portugal, daí toda vez que eu falo números, eu falo com o sotaque de lá. Entendi. Jorge, bom, seu currículo é ótimo. Ah, ótimo é tu, Lizzy. O que foi isso agora? Perdão, quando eu fico feliz, eu acabo falando com o sotaque nordestino, minha mulher nordestina. Tá ótimo, entendi. Entendesse, que bom que entendesse, viu, cara? Você já teve experiência no ramo? Não, com certeza não. Desculpa, é que meu filho é paulista, e toda vez que eu nego alguma coisa, sai em paulista. Jorge, você tem algum problema? Capaz, eu tenho um problema, viu? Desculpa, eu fiquei envergonhado. Toda vez que eu fico envergonhado, sai gaúcho, porque a maior vergonha da minha vida foi em Porto Alegre, daí só de lembrar, eu já fico falando em gaúcho. Tá. Pretensão salarial, qual seria? 17 mil reais, com certeza mil mais do que isso, não, mais não. 17 mil reais, eu ficaria até envergonhado de pedir, né, tia? 6.600, 6.700 seria perfeito, vice. Bom, então a gente liga, tá? É um prazer, viu? Muito prazer. Então, pessoal, eu quis começar essa apresentação aqui com eu acho muito legal, porque ali ele fala sobre os sotaques, né? E a gente está falando de língua portuguesa, mas deu para perceber o quanto que a nossa língua ela varia, né? Vocês devem estar vendo os meus slides aí, caso não esteja, alguém me fala. Então é o seguinte, a gente fala a língua portuguesa, né? Então, o que seria a língua? Ela vai ser um sistema gramatical que vai pertencer a um determinado grupo de indivíduos. Ela vai servir para expressar essa consciência dessa coletividade. Porque, por exemplo, nós fomos colonizados pelos portugueses de Portugal, né? Então, a nossa língua oficial é a língua portuguesa. Mas existem também as línguas indígenas, porque quando os portugueses aqui chegaram, já existiam várias etnias indígenas, né? Atualmente, parece que existem, se eu não me engano, cerca de 200 e poucas línguas indígenas ainda que são faladas pelos seus falantes, né? A gente tem como segunda língua oficial do Brasil a língua de Libras, língua de sinais, e muitos de nós, inclusive, também desconhecemos essa língua, né? Então, língua seria esse conjunto, né? Esse código, uma linguagem, esse código que a gente utiliza para dizer, ok, nós podemos nos expressar coletivamente através desta língua portuguesa, ou língua inglesa, como a professora Regina também trabalha, né? Já a questão da linguagem, existem várias formas de linguagem. Então, ela é um conjunto complexo de processos que vai tornar possível a aquisição e o emprego concreto de uma língua qualquer. Então, assim, a linguagem, ela pode ser também mais ampla, porque, por exemplo, o nosso corpo também expressa uma linguagem corporal, né? Então, a linguagem, por exemplo, cinematográfica, audiovisual, ela vai se utilizar daqueles códigos específicos. Mas aqui a gente vai focar, obviamente, nos diferentes tipos de linguagem da nossa língua portuguesa, que a gente fala.
E é interessante também trazer aqui para vocês que o português ela é a quinta língua nativa ou língua materna mais falada no mundo, né? Mas, assim, o que acontece é, como eu comentei, nós fomos colonizados pelos portugueses e, por uma decisão que foi convencionada, nós falamos o português. De Portugal, aliás, de Portugal não, porque vocês perceberam que ali tem uma diferença na questão dialética, né, da linguagem. Então, por exemplo, quando a gente vai falar com alguém que é do Nordeste, eu sou aqui de Santa Catarina, então a minha variação linguística é um pouco diferente de vários de vocês estudantes também. Então, essas são as diferentes linguagens, mas, teoricamente, estamos todos falando a mesma língua, que é o português. E a pergunta que não quer calar, eu sei que muitos de vocês podem não curtir muito a língua portuguesa, né? E por que estudar o português na escola? E aqui é bem interessante falar, a EJA ela tem uma metodologia que ela não vai focar especificamente nas disciplinas, como já foi comentado, mas a gente faz essas oficinas específicas de disciplinas também para que a gente possa, às vezes, se localizar. Então, o objetivo dessa conversa nossa é entender por que, de fato, que eu nasci aqui no Brasil, minha língua materna é o português, lá pelos 2, 3 anos eu tenho essa aquisição de linguagem, que ela ocorre de uma forma natural, né, porque eu vou aprendendo a língua, mas dentro desse contexto escolar, a gente vai identificar e usar a língua e as suas diferentes linguagens para entender o contexto em sociedade, né? Porque a nossa língua, ela é uma língua viva, ou seja, ela vai estar sempre em uso, ela vai mudar com o tempo. Porque a língua portuguesa, nenhuma língua é uma língua pura, digamos assim. Ela sofre influência de várias outras línguas. O próprio português vem lá das antigas línguas românicas, né? Então, ela foi se transformando ao longo do tempo. Daí nós temos línguas irmãs, por exemplo, o italiano, o francês, o espanhol, que são as línguas irmãs da língua portuguesa. Então, é uma longa história que acontece e ela vai, assim como, né, a história ela sempre vai mudando, as coisas vão mudando, dependendo dos contextos sociais e dos contextos históricos. Então, na escola, a gente aprende português focando na escrita, né, que é o meio mais utilizado para a gente aprimorar os nossos aprendizados da língua portuguesa e das suas variáveis, né. Mas a gente também tem a oralidade ela também é importante, porque, por exemplo, em momentos formais, como agora, eu estou tentando falar com vocês de uma forma mais formal. Então, a minha oralidade, em contextos de formalidade, ela também vai ser um pouco mais monitorada, digamos assim. E o que viria a ser essa questão dos tipos de linguagem, né? A linguagem formal e a linguagem informal. Vamos focar bastante aqui na questão da escrita, mas a gente também usa, né, a questão da oralidade. O registro da linguagem formal, ele vai ser usado naquelas situações mais impessoais ou, por exemplo, os momentos de seriedade, né? É muito importante a gente saber fazer o uso dessa linguagem, por exemplo, numa entrevista de emprego, quando a gente vai escrever redações para concursos, palestras, escritas e apresentação oral em sala de aula. Por quê? Porque esse é um contexto em que a gente, teoricamente, deveria monitorar mais a nossa linguagem, né? A linguagem que a gente usa. Vai respeitar o uso das regras gramaticais, vai usar uma norma, né, padrão. E, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês. Você viu o que está acontecendo? Geralmente a gente não fala assim quando a gente está falando com as pessoas, né? Mas num momento de contexto de escrita, de formalidade, que você sabe que você vai ser avaliado ou avaliada pela tua escrita, é muito importante você dominar a norma padrão, que aí ela tem as regras gramaticais, porque há um monitoramento da linguagem. E já na linguagem informal, que é o que a gente mais usa, né? Esse registro das relações mais pessoais, intimistas, como as conversas familiares, com amigos, quando a gente escreve no WhatsApp. Então, aqui ela é mais livre, digamos assim. A gente pode usar a linguagem de uma forma mais coloquial. A gente vai usar gírias, a gente vai usar palavras abreviadas, a gente vai... aqui fica muito explícito, né, aquilo que foi colocado naquele videozinho, sobre essas variações linguísticas. Cada um de nós tem uma variação linguística que pode ser por região, que pode ser por idade, que pode ser até por contexto social, né? Então, dentro da língua, existem várias linguagens, várias variáveis. Aí, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, da mesma frase anterior, né, que foi dito de uma forma formal, aqui eu trouxe, nossa, você viu o que está acontecendo, mano? Aí já traz até um aspecto mais de uma variação linguística, né, para a gente entender o que seria uma linguagem formal e uma linguagem informal. Em redações, por exemplo, de Enem, de vestibular,
ou de vários contextos, até como o professor André comentou aqui, quando vocês estão escrevendo uma HPE, é importante que vocês entendam a diferença, né, de quando a gente está usando uma linguagem formal ou informal, quando a gente precisa utilizar, se monitorar na questões mais das regras gramaticais, embora não seja algo que, nossa, como assim eu vou ter que saber todas as regras da língua portuguesa? Nem nós, professores, sabemos, tá, gente? Então, assim, existem N regras e vai depender muito também de que tipo de corrente linguística você segue. E é uma coisa bem mais complexa, né? Mas o que a gente precisa ter em foco aqui neste momento eu vou usar a linguagem formal. Então, existem, como a gente está nesse universo virtual, Google da vida, né, os oráculos, a gente tem ferramentas que eu vou mostrar para vocês mais adiante, que a gente pode estar procurando, né, para se informar, para melhorar a nossa escrita dos trabalhos, principalmente. É importante também a gente não perder de vista que acontece muito, assim como existem várias formas de preconceitos, né? Existe também o preconceito linguístico, que o professor Marcos Banho explorou bastante, porque o preconceito linguístico, um preconceito vai ser sempre uma atitude anterior que a gente vai ter, julgando, né? Julgando uma pessoa ou um grupo social, sem ter o conhecimento ou conforme, né, a gente olha a atitude daquela pessoa. Então, ocorre muitas vezes, e a gente precisa também tomar bastante cuidado, né? Por exemplo, quando a gente está julgando a pessoa, falando aspas, eu vou abrir aspas aqui, tá, gente? Ela tá falando errado. E às vezes ela tá falando numa variação linguística dela. Por exemplo, temos aqui o professor Diego, que ele é bem mineiro, né? Ele tem a linguagem dele é bem demarcada, assim, do mineirês. E quem disse que isso está errado, o jeito dele falar, né? O objetivo da língua, ele é produzir sentido, e ele vai produzir sentido a partir do momento que ele está em uso. Eu estou aqui falando com vocês, eu espero que vocês estejam me entendendo, porque o objetivo é isso, né, que a gente consiga se comunicar. Então, é bem importante a gente não perder de vista, sim, que existe preconceito linguístico, mas o que acontece? A língua, ela também tem o poder de incluir ou excluir. Por isso que eu coloquei aquela pergunta para vocês. A gente estuda o português na escola para a gente aprender a diferenciar os momentos de usar a língua para nos abrir uma porta. Ou, por exemplo, você vai ser julgado numa entrevista de emprego, às vezes você tem que escrever uma redação, ou a maneira como você fala. E, infelizmente, as pessoas, às vezes, acabam perdendo oportunidades por conta da língua portuguesa. Então, sim, a língua ela também é um instrumento de poder. E na escola, a gente precisa ter o foco de que, usando a língua, aprendendo a usar as diferentes formas, né, de línguas, aliás, de língua, a gente está falando da língua portuguesa aqui, mas as diferentes linguagens que a gente pode utilizar dentro da língua, a gente vai saber exatamente em que contextos que a gente poderá usar cada uma delas. Tem uma frase que eu coloquei aqui, que a minha professora de sociolinguística provavelmente deu aula para a Gabriela também, ela sempre falava, eu não sei de quem é a autoria, porque vamos pensar, por exemplo, usar a língua é como usar uma roupa. Você não vai de terno e gravata a uma praia, nem de biquíni em uma reunião de trabalho, porque certamente estará deslocado se fizer isso. É óbvio que dependendo de outros contextos, você pode até, de repente, ousar fazer isso, né? Mas é muito importante a gente saber, de fato, manipular a língua, né? Eu vou trazer aqui para vocês, a professora Gabriela compartilhou um videozinho bem legal também que fala sobre a vírgula, e eu vou colocar para a gente assistir aqui também. E aí eu já abro para vocês, tá, pessoal? A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4. 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber.
Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI, 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Esse videozinho aqui sobre a vírgula, ele é bem legal porque ele mostra uma diferença bem interessante que a gente também tem que ter em relação à escrita e à oralidade. Ali, você percebe na entonação que a pessoa, né, da fala, você consegue entender melhor como acontece esse tipo de comunicação. Pela fala da pessoa, pela entonação, a gente percebe isso. Mas aí, como é que a gente vai fazer quando a gente passa para o papel? Por isso que a pontuação é muito importante nesse momento. Porque, às vezes, você está colocando uma ideia tua no papel, ali a gente deu o exemplo da vírgula, mas às vezes tem um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, né? Às vezes, até nas conversas de WhatsApp, às vezes a pessoa manda e você não sabe se é uma pergunta ou se ela está afirmando aquilo, né? Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença na hora da gente se comunicar. E é importante a gente não perder de vista esses pequenos detalhes para que a gente aprenda, sim, a manipular a língua portuguesa nas suas variáveis e variantes, né? Então, de um modo geral, eu quero trazer para vocês também agora alguns links que foi até a professora Luciene que disponibilizou. Depois a gente vai encaminhar para vocês ali pelos grupos, para que vocês consigam monitorar um pouco melhor essa questão da escrita mesmo, porque às vezes a gente fica com dúvida, né? Ai, como é que escreve essa palavra? Ou como é que eu faço para melhorar um pouco, digamos assim, os meus, aspas, erros de escrita. Aí tem aqui... Ô, Carlinha, só deixa eu fazer um ganchinho antes. Pode. Para citar os links. É que esse lance de quando você falou ali sobre preconceito linguístico e a gente fala sobre que língua é poder, né? É muito importante da gente ver como as pessoas, quando se fala em poder, acabam usando isso ou algumas pessoas para se sentirem mais poderosas que outras realmente, né? Tipo, em questão de intelectual. Eu estudei, você não estudou. Eu tenho dinheiro, você não tem. Eu sou branco, você não é. Então, quando a gente fala em poder, a gente está falando sobre várias coisas. A gente fala o poder dentro da sociedade, ele se manifesta em vários recortes, né? Pode ser do homem para a mulher, do branco para o preto, do rico para o pobre, do jovem para o velho, ou do velho para o jovem também, dependendo quando a gente fala em linguagem também tem essa questão, né, do jovem hoje ser mais letrado, por exemplo, digitalmente do que de uma pessoa mais velha, né? Também usar isso como poder, eu sei usar a internet, você não sabe. E a linguagem, ela está dentro de tudo isso. E aí eu lembrei que da Carolina Maria de Jesus, que pra gente é uma escritora, né, que ficou mais famosa, assim, infelizmente, pós sua morte. E hoje a gente usa muito ela, e a gente usa muito ela na educação de jovens e adultos também, porque para nós ela é um exemplo, né, de tudo isso, de como ela usou a linguagem para se empoderar, né, para conseguir passar a sua visão de mundo. E a gente que trabalha com diário, vocês sabem que toda terça-feira a gente coloca o diário de quarentena ali para vocês responderem. E o diário é esse gênero mais confessional, em que a gente coloca o nosso conhecimento de mundo, as nossas visões e as nossas vivências. Antigamente, era muito comum a gente ter diários, e era muito comum meninas terem diários, porque as meninas não era dado o direito de escrever e de publicar livros. As mulheres, elas não tinham esse direito de publicar. Então, quando o lugar em que se sentia mais à vontade para escrever e para contar suas coisas, os seus medos, suas angústias, era o diário. Então, acaba que o diário ainda é uma escrita que ainda é direcionada muito às mulheres, mas isso porque historicamente é justificado, né, que as mulheres não tinham esse espaço para escrever, para publicar. E muitas das mulheres que escreviam, até a própria escritora, autora de Harry Potter, os primeiros livros que ela lançou, ela tinha que lançar com as iniciais, porque quando a pessoa, só com as iniciais do nome dela,
e o sobrenome, porque quando as pessoas iriam comprar, elas não veriam de cara que era um livro escrito por uma mulher. Então, muitas mulheres tinham que escrever com nomes fictícios, escrever seus pseudônimos, né? Escrever nomes publicar com nomes masculinos. Então, o diário vem lá de antigamente, como essa coisa de uma escrita secreta, uma escrita nossa, uma escrita onde a gente consegue contar as nossas angústias. A Anne Frank, que foi outra menina que tem o diário, ela escreve que o papel ela tem mais paciência que as pessoas, né? Então, o papel acaba nos ajudando, obviamente, a colocar para fora aquilo que a gente não... a transbordar um pouquinho aquilo que nos aflige. E a Carolina Maria de Jesus, ela era uma catadora de papel, e ela foi, né, lendo muito a partir de livros que ela encontrava, e também livros da biblioteca da sua tia, que apadrinhou ela, e ela escreveu um diário, que a gente hoje lê esse livro como Diário de uma Favelada, e dentro desse livro foi uma escolha da edição de não corrigir as palavras. Então, quando a gente vai ler a escrita dela, vai estar ali, vão ter erros ortográficos, e vão ter erros de pontuação, que são muitos desses erros que a gente comete também dentro das nossas HPs, e que que a gente coloca erros dentro das normas, né? Mas que o mais importante ali dentro da escrita dela não é a forma como ela está escrevendo, é o que ela está dizendo, é o que ela está nos passando, né? E por isso que esse livro hoje ele é de domínio público, né? Ele é um livro que é muito importante de ser trabalhado, porque aquilo que ela escreve nos passa muitos aprendizados. E propositalmente se escolhe publicar como ela se escreve primeiro, porque é um gênero confessional, né? Novamente, já é um gênero que não está ali para ser corrigido, assim como vocês vão ver que quando presencialmente a gente voltar para a sala de aula, vocês terem os diários de vocês, a gente não corrige os diários de vocês, a gente não vai colocar ali, que isso aqui está escrito errado, isso aqui está escrito certo, porque é um espaço de vocês devem escrever como vocês quiserem, né? É sobre isso também, saber onde eu posso escrever do jeito que eu falo, ou do jeito que eu quero me expressar, e onde eu devo tomar mais cuidado na hora da escrita. Mas eu lembrei dessa personagem porque ela é uma personagem que sofreu preconceito de diversas formas, e ela driblou aí as regras da sociedade para conseguir escrever, né, o seu diário, porque ela é uma mulher preta, catadora de lixo, e conseguiu, porque um jornalista a descobriu, né, conseguiu aí depois publicar um livro, né. E, obviamente, esse livro foi mediado, que é outra questão de poder, foi mediado aí por um homem branco, rico, né, para conseguir publicar o seu livro, mas a gente tem ela aí como um grande exemplo. E dentro desse diário tem vários trechos muito importantes aí para mostrar como que a sociedade agia com essa mulher, né, e ela tentava escrever peças de teatro e não aceitavam as peças de teatro, né, e muitas vezes que ela levava para esses teatros, né, para esses diretores de teatro lerem, eles respondiam a ela: é pena você ser preta. Então, a gente vê que a linguagem, ela é sim poderosa. A gente aprende a escrever, a gente aprende a ler, e a gente se sente mais poderoso em relação a isso, quando a gente consegue fazer uma leitura, quando a gente consegue compreender um texto, né? E quando a gente tem essa oportunidade de conseguir aprimorar ela, de conseguir usar ela em nosso favor, isso é incrível. Eu sou uma pessoa que gosta muito da cultura hip hop, a Carla também estuda isso, inclusive. Então, quem entrar nas minhas redes sociais vai ver que tem muita coisa de linguagem informal, né? Que é isso que a Carla está falando, muito de linguagem informal. Então, muitas das pessoas que a gente ouve dentro da língua, dentro da poesia, dentro da música, é permitido essa liberdade poética, essa liberdade de escrita, de poder escrever e falar, de poder cantar da maneira como se fala e passar mensagens. Então, a gente também tem a liberdade das nossas redes sociais de brincar com a linguagem.
e numa sala de aula, saber que a gente vai, às vezes, vai ter que ensinar várias nomenclaturas e várias coisas que às vezes não fazem sentido nem pra gente enquanto professora, assim, que é como a Carla falou, que nem a gente sabe todas as regras, apesar de sermos professoras de língua portuguesa. A gente está sempre aprendendo, porque a língua está em constante mudança aí, né? E a língua também é um tratado político. Então, a nossa gramática, as nossas regras, elas são acordo político. Todos os países de língua portuguesa usam a mesma gramática, ou seja, as mesmas regras, todos eles. Mas a gente sabe que nem aqui em Santa Catarina a gente fala igual, né? O manezinho fala de um jeito. Lá no oeste catarinense se fala de outra maneira. Se a gente vai ali para o sul, ali para Criciúma, já se fala de outra maneira. Só em Santa Catarina, então a nossa língua é muito plural, né? Mas na escrita exige-se que seja igual. Exige-se, quando a gente fala, também é sobre poder também, né? Alguém exigiu isso da gente. Então, nem sempre a gente vai conseguir cumprir isso. E tá tudo bem. A ideia é essa da nossa conversa hoje é isso, tá tudo bem. A gente falar diferente, a gente escrever diferente. O importante é ser compreendido. Então, quando vocês respondem algo pra gente, a gente precisa entender o que vocês estão escrevendo. A mensagem principal, a gente tem que entender. E no que a gente conseguir empoderar vocês e passar dicas de como melhorar a escrita, a gente vai fazer isso. É mais nesse sentido, assim, a nossa fala, de que a sociedade tenta nos oprimir de diversas formas, né? E a gente tá aqui tentando romper com isso. Tá? A ideia não é assustar ninguém, dizer, vocês estão escrevendo errado, não. A ideia é a gente romper com esses paradigmas também, a gente romper com isso e entender que a nossa língua é plural e é massa pra caramba isso. Tá vendo? Essa riqueza, na verdade, linguística é muito bonita, né? Então, a tentativa de monitorar ela, digamos, padronizar, né? O que a Gabi comentou ali, o exemplo que a Gabi trouxe da Carolina Maria de Jesus é fantástico, porque toda a história da Carolina Maria de Jesus, se vocês não leram, por favor, leiam. Sobre o diário também é interessante, porque além dele ser um gênero confeccional, como a Gabi comentou, até ele é um gênero terapêutico. Então, principalmente no início da pandemia, quando começou, eu vou falar para vocês, vários momentos da minha vida eu adquiri esse hábito, né, de escrever em diário, porque é isso mesmo que a Gabi fala, ali no papel, né, as coisas a gente pode colocá-las no papel, e isso é interessante, porque a gente vai exercitando as nossas ideias. A questão também que é muito importante, que foi frisado pela Gabi, que assim, a gente não está aqui para ficar colocando na cabeça de vocês um monte de regras, porque é muito amplo, né? É algo assim, a gente precisa entender esse contexto maior de fato. É importante, sim, que a gente saiba que a língua portuguesa funciona, né? Como esse instrumento de inclusão e exclusão, dependendo do contexto. Então, é por isso que a gente precisa também se empoderar trazendo esse conhecimento, né? Do tipo, ok, nesse momento eu posso usar a minha linguagem, mas em determinados momentos eu vou ter que usar outra linguagem. Mas uma via de mão dupla, gente, que é muito importante. Como é que eu faço para, digamos, melhorar minha escrita? Leitura. A leitura e a escrita, leitura escrita e reescrita são, assim, um tripé para que a gente vá se aprimorando no quesito até de a gente organizar as nossas ideias. Porque, por exemplo, vocês viram que eu coloquei uns slidezinhos aqui para não perder a minha fala. Porque se eu começo a falar com vocês, daqui a pouco eu estou falando uma coisa, daqui a pouco eu vou falar outra, vou para outro lugar e volto, né? Às vezes a gente faz muito isso. Então, em alguns momentos, é importante a gente organizar um começo, um meio, um final de tudo aquilo que a gente vai conversando. Quando vocês vão responder ali no diário de quarentena, vocês não vão ser corrigidos gramaticalmente, mas é importante que quem está lendo, vocês foquem no leitor. Quem é o meu leitor, né? Vai ser alguma professora, algum professor que vai ler. O que eu quero compartilhar com ele? Então, eu preciso deixar a minha ideia o mais explícita possível, do tipo, ter um começo, ter um meio e ter um fim daquilo que eu estou escrevendo.
né? Porque justamente a finalidade da língua é que tem essa produção de sentido. Porque quando às vezes a gente começa a se atropelar nas ideias, é aquilo que a gente fala, o texto fica um pouco incoerente ou ele fica todo misturado, e aí você não conseguiu, porque você não está falando na oralidade. Eu tenho certeza que se você estivesse falando na oralidade, eu conseguiria te compreender, porque tem o quê? Tem essa linguagem corporal, além da entonação de voz, né, que a gente usa, mas na escrita ela, de fato, ela é, digamos assim, mais rígida, né? Ela vai ter que ser um pouco mais padrão, porque senão a outra pessoa, o teu leitor, não vai conseguir te entender nesse sentido. Então, é bem interessante a gente observar esses pequenos detalhes. E a Gabi frisou bastante a questão do poder, e o poder da língua, você também pode usar isso para o seu bem, né? E você sabe que, às vezes, em algum momento, as pessoas vão usar isso para exclusão, né? Inclusive, eu friso bastante, que eu trabalhei já com alunos, a questão da entrevista de emprego. Porque eles vão analisar a tua linguagem corporal, eles vão analisar a tua roupa, a tua roupagem e a tua linguística, né? Aquele exemplo que eu trouxe para vocês, a frase, a língua é como uma roupa, como você veste. Você vai procurar, em determinados momentos, eles vão querer te julgar, né? Infelizmente é o que acontece na nossa sociedade, pela tua linguagem. Mas a Gabi comentou, linguagem hip hop, linguagens artísticas, a gente tem, né, essas licenças poéticas para estar se utilizando. Eu não sei se alguns de vocês aqui gostam de escrever, eu escrevo poesias, a Gabi também escreve, então talvez alguns outros professores, e aí nesses momentos a gente pode exercitar a nossa linguagem de uma forma mais ampla, né, e mesmo na própria vasta literatura que existe, os poetas e artistas, eles utilizam a linguagem de uma forma mais livre. Então, são momentos e contextos que a gente precisa entender. Entendendo esse contexto, eu vou saber utilizar de uma melhor forma que me beneficie, digamos assim, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, tem o corretor ortográfico. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Meu computador está um pouco lento. Mas eu vou dar um enter aqui. Aqui você pode escrever nesse corretor e ele vai verificar a tua escrita. Mas como o professor André estava mostrando ali, até às vezes no próprio celular, né? Quando a gente escreve, o Google já coloca. Ó, ele já vai colocar as opções, né, gramaticais. É só importante verificar as segundas de Portugal, porque aí muda. Ah, meu Deus. Carregando aqui. Ó, esse corretor ortográfico, você vai escrever aqui. Tô com fome. Aí você vai clicar aqui em verificar texto. Cadê o meu texto, gente? Tô com fome aqui. Aí você clica em verificar texto. Ó, aí ele botou amarelinho aqui, ó. Aí a gente clica em cima, ele vai dizer erro gramatical. Essa frase não inicia com letra maiúscula. Toda frase tem que iniciar com letra maiúscula, né? Fome. Aqui, por favor, adicione uma pontuação ao final do parágrafo. Às vezes, aí a pessoa vem e escreve o texto dela aqui e depois ela faz essa, digamos, revisão do texto, né? Aqui tem um outro corretor também. A gente vai estar enviando para vocês esses corretores. Ó, aqui que eu falei para vocês, ó, esse aqui tem o português de Portugal e o português do Brasil. Como a Gabi comentou, existe o acordo ortográfico. Mas esse acordo ortográfico, ele tem uma finalidade bastante comercial, né, gente? Porque, por exemplo, um livro que foi escrito em língua portuguesa lá em Angola, que também fala, né, que tem o português como língua oficial, ele tem uma variação, né, linguística na fala que é muito diferente de um livro escrito aqui no Brasil. Então, por isso essa ideia de padronização. E aí a gente coloca aqui, deixa eu ver aqui, ó, um exemplo. Mas eu já coloquei aqui. Esse aqui tá pequenininho, né? Mas aí tem aqui, ó, verificar texto. Acho que aí ele vai dar Ó, a processar, isso aqui é muito português de Portugal. Foi detectado um erro sintático. Aqui ele vai dar o tipo de erro, né? Ele dá a opção de alterar, inclusive. A língua do português do Brasil, ó, estilo de escrita, formal. Aqui ele tem formal, corrente e informal. Olha só, esse dicionário já é mais chique. Já tem a opção informal também.
E aqui, gente, o último que eu queria mostrar para vocês é o modelo de dicionário para que vocês usem. Às vezes fico com dúvida de usar alguma palavra ou saber o próprio significado de uma palavra, por exemplo, né? O que significa ortografia? Vamos ver. Aí ele vai dar aqui o significado da palavra. E é legal porque a gente já consegue verificar a escrita, né? E entender. Aqui embaixo ele vai dar, inclusive, a questão da classe gramatical, separação silábica, o plural da palavra e o sinônimo de palavra. Porque às vezes a gente está escrevendo um texto, a gente acaba repetindo muitas vezes a mesma palavra, né? Aí a gente pode também estar utilizando sinônimos. Eu acho que, a princípio, eu teria isso para falar para vocês. Agora eu jogo a bola para vocês perguntarem